abraçar o meu irmão. Eu quero amar e abraçar o meu irmão. Eu quero amar e abraçar o meu irmão. Sei que é vida abundante com Jesus. Eu quero amar e abraçar o meu irmão. Quero amar e abraçar o meu irmão. Eu quero amar e abraçar o meu irmão. Sei que é vida abundante com Jesus. Graça e paz, abençoados. Amém, glória a Deus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos aqui congregados aqui em Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. E aqui está a nossa família reunida aqui, congregada, porque nós somos a igreja, e a igreja de Cristo, o ser humano não põe a mão, porque quem comanda ela, quem é o líder dela, quem é o pastor dela é Cristo. Né? Não tem política no meio da igreja de Cristo. Estou aqui no meu lar congregado, e você que está aí no seu lar, as pessoas que estiverem assistindo aí, por favor, vamos nos ajudar. Você está na minha página do Facebook, compartilhe esse vídeo, porque na sua página, eu não sei quantos amigos você tem, você compartilhando, seus amigos também vão participar conosco dessa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre as obras mortas. Obras mortas, né? Quando fala em morte, as pessoas não gostam de morte, né? Mas eu te digo uma coisa, que Cristo preparou a morte. Ele venceu a morte na cruz. Então nós temos que estar cientes que nós vamos ter momentos de vida aqui nessa terra, mas vamos partir para a glória. E nós temos que preparar com o evangelho da graça. A graça de Cristo na nossa vida. E hoje muitos assuntos. Essa mensagem, ela traz consigo centenas de outras mensagens. Obras mortas, você vai saber o que é obras mortas. Nós vamos dar a introdução hoje. E eu cantei um corinho aqui, eu quero amar e abraçar o meu irmão. Meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado, receba o meu abraço cordial como irmão em Cristo Jesus. Aqui minha família está aqui, né? Antes de ser minha família, ele já é meus irmãos em Cristo Jesus. Porque depois que nós formos para a glória, não teremos parentesco nenhum lá na glória. Nós somos anjos de Deus. Bem. A família de Deus. Né? Então vamos aproveitar essa vida aqui, que Deus concedeu, nos colocou nessa terra para aproveitar o melhor dessa terra. Viu? Não fica com picuinha, com encrenca, com inveja, porque a mesma coisa que Deus concedeu para um, Ele concedeu para todos nós. Viu, querido? Vamos louvar a Deus? Então eu quero te abraçar. Essa é a minha oração. Em Cristo Jesus, eu te abraço em Cristo Jesus. Nesse dia, nessa noite, eu não sei a hora que esse vídeo, as outras pessoas que não estão ao vivo, vão assistir essa live, mas que é a palavra de Deus, o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, meu querido. É a espada do Espírito que trabalha através da palavra de Deus. Aqui é a palavra de Cristo para a nossa vida, para o nosso relevo espiritual, para o nosso conhecimento e glória, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Vamos louvar a Deus. Então eu cantava muito tempo atrás essa canção aqui que diz: quando Jesus estendeu as suas mãos. As religiões praticam coisas que às vezes, mas a gente não tem nada a ver com isso. Mas lá na cruz, Cristo morreu, quando Ele morreu, Ele estendeu as mãos por muitos. Esses muitos foram as pessoas, os eleitos e os chamados. Porque a fé que Ele deu não é de todos e a salvação não é de todos. Eu já preguei aqui que tem dois tipos de filho: o filho da salvação e o filho da perdição.
Mas eu quero que você declare nessa noite, na sua vida, declare aí na sua casa, no lugar que você está, e diga bem alto aí na sua sala, no seu lugar: eu sou filho da salvação, porque Cristo derramou, Jesus derramou seu sangue lá e me salvou, me purificou e me santificou. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu estava perdido no mundo antes de conhecer. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, e agora me regozijo desde que eu conheci, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto dos perigos e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, e agora me regozijo desde que eu conheci, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto dos perigos e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando eu cantava esse hino, eu falava, eu aceitei, porque eu não conhecia o Evangelho da Graça. Então, Jesus, ninguém aceita Jesus, meu querido. Ele é que nos escolheu. Ele é que nos escolheu desde antes da cruz, lá em João. Ele já falava que foi Ele que nos escolheu. Não é nós que tem livre-arbítrio. Não tem esse negócio de livre-arbítrio, não, querido. Foi Ele que nos escolheu para a salvação. Nós temos livre-arbítrio, as coisas desse mundo, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, você tem livre-arbítrio. Mas a respeito da salvação, foi Ele que nos escolheu. Por isso que a música original diz que quando a primeira letra aceitei, eu mudei, eu conheci, quando eu conheci. E agora, vamos repetir aqui, ó. E agora me regozijo desde que o conheci, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim,
atrás eu andava com violão velho, mais de 30 anos, eu andava com violão velho nos botecos. Sabia nem tocar, mas andava com violão, fazendo raiva dos outros. E graças a Deus conheci Jesus. Não sou músico profissional, mas me tornei um adorador de Jesus. Jesus disse: os adoradores de mim se tornarão adoradores em espírito e em verdade. E é esses tais que o Pai está procurando. Vamos adorar a Deus. Esqueça dessa doença. Isso tem o dedo do homem no meio. Isso tem as coisas, isso é coisa do mundo carnal. Jesus está na minha vida, Jesus está na tua vida. E todas as coisas que estão no mundo têm a autorização de Deus. Tem a autorização de Deus, porque todas as coisas foi Ele que criou. Assim como Ele criou o bem, Ele criou o mal também. Você sabia disso, querido? Eu já preguei sobre isso aqui, o bem e o mal. Mas vamos louvar mais a Deus. Porque louvar a Deus não é só cantar nem tocar não, querido. Você pode estar aí no seu lar louvando a Deus nesse momento. Agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por a palavra desse homem que é humilde. Nós vemos a linguagem dele, é humilde. Porque a tua palavra, quando tu vieste aqui, que andaste aqui nesse mundo, a tua palavra era humilde, mas grande e poderosa. As coisas de Deus são humildes, mas tem um poder imenso. Tem uma majestade poderosa na palavra de Deus. E você crendo, meu querido, tua vida muda, assim como a minha vida mudou completamente. E é esse o propósito que Jesus veio aqui. Veio salvar, derramou sua vida, derramou seu sangue lá no Calvário para nos salvar. E Ele não vai salvar mais, porque Ele já salvou. Você está salva. Ninguém toma a salvação da tua vida. Ah, mas eu não estou em igreja nenhuma. Você é a igreja, querido. Essas que estão aí fora chamam-se denominação. Denominação é coisa de homem, tem dono. Nós estamos vendo hoje o decreto aí, a igreja aqui desse mundo aqui, essa denominação tem dono e subdono. Tem o dono e o gerente. Mas a de Cristo foi comprada com seu sangue. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o pastor. E nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Nós estamos debaixo da mão poderosa de Cristo. Nós estamos na teocracia de Deus, que é o governo de Deus na nossa vida. Amém. Eu recebo e declaro na minha vida a submissão a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Mas a palavra diz que nós temos que obedecer às leis do homem. Nós estamos obedecendo. Mas de adorar a Deus, ninguém nos impede de adorar a Deus. Hoje o culto é de louvor e adoração e a introdução de obras mortas. Muitas mensagens vêm a seguir dessa. Vamos louvar mais um aí. Porque perder, se Deus é vencedor, porque não ter, se Deus é provedor, porque está só, em meio à multidão, se Deus está, chorando agora, se vai chorar, Deus compreende, se a terra perdoa e entende, Deus então, o que faltava para mudar o teu viver? Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração, deixa Deus te amar e te ajudar a chegar de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração, deixa Deus te amar e te ajudar a chegar de ilusão.
Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Eu declaro na minha vida que eu sou um vencedor. Declara aí na sua vida, você é uma vencedora, você é um vencedor. Sabe por quê? Porque a vitória não depende de nós. Quem nos deu essa vitória foi Cristo lá na cruz. Ele nos deu essa vitória lá na cruz. De nós mesmos nós não conseguiríamos nada. Por isso que tudo que nós fizermos, tudo que nós formos fazer, faça como se estivesse fazendo para o nosso Pai maior, para Deus. Trabalhe com amor, trabalhe com dedicação, com carinho, porque isso que você está fazendo não é de você mesmo. Tem a unção de Deus, tem a mão poderosa de Deus na minha vida e na tua vida. Meu querido, olha que maravilha, né? Que maravilha estar na presença do Senhor. Que maravilha andar com Cristo nas nossas vidas. Vamos ministrar a palavra dessa noite. Uma irmãzinha, eu quero mandar um alô para uma irmãzinha, ela pediu para louvar aquele hino, 100 ovelhas, né? Nós vamos ensaiar esse hino, né? É um hino muito antigo, muito bonito, nós vamos ensaiar esse hino e domingo nós vamos cantar esse hino aqui. Nós não somos cantores, não somos tocadores profissionais, mas nós somos adoradores de Deus. Nós estamos nos tornando verdadeiros adoradores. Já num curso maravilhoso. Que maravilha é adorar a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Crescer na graça e no conhecimento. Né? Vamos começar aqui, a palavra de Deus. Eu estou com duas Bíblias aqui hoje. Esta aqui, ó, tradução complicada. E essa aqui, tradução atual. Vamos deixar aqui se nós precisarmos alguma palavra meia difícil, aquela ali traduz. Então nós vamos começar aqui, vamos ver aqui os tópicos aqui. Obras mortas. Nós vamos começar em Hebreus, capítulo 6. E essa mensagem é a introdução de obras mortas. Você sabe o que é obras mortas? Nós vamos ler aqui e vamos começar e já vamos falar. Hebreus 6. Nós vamos ver só onde está escrito obras mortas. Onde vai falar, nós não vamos nem ler o versículo todo. 6:1 diz assim, ó. Lá no finalzinho, na parte final do versículo, diz assim, ó. Vamos ler todo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Por que está falando da fé em Deus? Porque a nossa fé hoje, o nome de Deus hoje é Cristo. A nossa fé é em Cristo. Sabe? O nome de Deus hoje é Cristo. Ah, mas não é Jeová. Jeová era o judeu, chamava o nome de Deus. O judeu chamava Deus, era o nome de Deus, era Jeová. Jeová tinha vários nomes. Né? Quando ele apareceu para Moisés, aí Moisés disse, o Senhor me deu uma ordem, e quando o povo perguntar, quem te mandou? Ele disse para Moisés, diz que eu sou que mandou. Então, eu sou, está aqui na minha vida nesta noite, eu sou aquele que falou para Moisés, aquele que falou para os profetas na antiguidade, ele fala conosco também hoje, a palavra atualizada. Como? Através de Cristo, através do Evangelho da Graça. Obras mortas. Então, o que eram essas obras mortas? Né? Obras mortas, que são?
O que são obras mortas? Né? Eram as atitudes pessoais humanas que se faziam na velha aliança. Tinha a finalidade de justificar o homem diante de Deus. Então, o homem, na lei de Moisés, ele tinha que fazer para alcançar. Ele tinha que pagar o preço na lei. Na lei de Moisés, o homem tinha que pagar o preço. Você lembra que o homem, ele tinha que levar animais para sacrificar no templo? Para receber a bênção de Deus, ele tinha que levar as ofertas, os sacrifícios. Né? Mas a lei era transitória. O que é isso? A palavra transitória, o que é isso? Que ela ia se acabar. Era por um período de tempo. Transitório significa isso, um período de tempo. Então, a lei acabou quando Jesus estava lá na cruz, crucificado, e vendo que as Escrituras se cumpriram, pela morte dele, ele disse, está consumado. Tudo está consumado. E ele morreu. A lei, a velha aliança acabou. Era a base do arrependimento. Tinha que se arrepender. A fé era em Deus. Tinha os ensinos dos batismos, da imposição de mão, ressurreição dos mortos, do juízo final, do juízo eterno. Então nós não estávamos nessa aliança. Você sabia, meu querido? Deixa eu ver onde ele está aqui, ó. Nós não estávamos nessa aliança. Né? Nós não estávamos nessa aliança. Está aqui em Efésios 2. Vamos voltar lá em Efésios, capítulo 2. Aqui é a revelação do Evangelho de Cristo. E vamos continuar o que é obras mortas. E você vai ver o que são as obras mortas, que eu, por exemplo, pratiquei muitas obras mortas porque não sabia. Mas vim a conhecer agora o Evangelho da Graça. Há muito tempo atrás eu conheci. E eu sigo a ele. E eu não preciso de um lugar chamado de igreja para receber a bênção. Porque as bênçãos, nós mesmos, através da palavra, é que recebemos a bênção. Mas tem que ter conhecimento para viver o reino de Deus em vida. O reino de Deus não é depois que você morrer, querido. O reino de Deus, eu já preguei, tem uma mensagem lá, o que é o reino de Deus. E Jesus explicou para os fariseus, para os saduceus lá, o que é o reino de Deus. Tem uma mensagem lá no YouTube, o que é o reino de Deus, tem umas 3 partes a respeito disso. O reino de Deus, nós vivemos ele em vida. Depois da ressurreição de Cristo, o reino de Deus foi estabelecido. E que reino é esse? É esse. O reino é invisível. E que reino é esse? Ele é na mente da gente. É quando a gente tem a mente de Cristo, aí vai viver com a mente de Cristo, vai viver totalmente diferente do que nós vivíamos antes. Então nós vivemos o reino de Deus e as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós vamos, como disse Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Deus. É difícil imitar a Deus. Não é fácil. Porque o principal, nesse evangelho, o principal mandamento que tem é a lei do amor. Não tem mandamentos de homem. Os mandamentos da lei de Moisés não está fora. A lei acabou, tinha os 10 mandamentos, não tinha? Acabou tudo. Você prova na Bíblia? Prova. Só que não é hoje nessa mensagem que nós estamos pregando sobre as obras mortas. Então, aquelas alianças, nós não estávamos nelas. Vamos ver aqui em Efésios 2:12. O apóstolo nosso foi dado por Jesus Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo. Os outros eram da circuncisão. 2 evangelhos, o da incircuncisão e o da circuncisão. Nós estamos pregando o da incircuncisão, que é o dos gentios, que éramos nós. Eu não sou mais gentil porque eu conheci o evangelho e fui adotado. A adoção, na hora que você conhece o evangelho, que já foi feito na cruz, mas você toma posse da adoção na tua vida imediatamente. A fé é ativada na tua vida, o Espírito Santo é ativado na tua vida, porque você está crendo na palavra. Não precisa você fazer mais sacrifício, porque o sacrifício que quem fez foi Jesus na cruz. Mas as pessoas não entendem isso. Né? Essa semana aí o povo estava fazendo sacrifício de tolo. Não tem mais diante de Deus essas coisas.
Ah, eu estou arrependido. Não, isso arrependendo, ele foi lá na cruz. Jesus fez tudo por nós. O homem não tem esse poder de se arrepender e ter o livre-arbítrio de chegar a Deus. Não, não tem isso. Na cruz, ele escolheu os seus. Ele elegeu. Fala sobre a eleição. Aliás, o nosso espírito já veio salvo. E entrou nesse corpo mortal, que vai morrer, esse corpo mortal, e ele vai ser transformado num corpo espiritual, num corpo de glória igual ao de Jesus ressuscitado. Eu já preguei sobre isso aqui. Então essa mensagem vai puxar novas mensagens que ainda não foram ministradas aqui, e você vai ser conhecedor. Isto é, se você interessar. Se você não interessar também, Deus não vai fazer nada, porque o que Ele fez por você, meu querido, Ele não toma, não. Deus não é carrasco, não. Ele pagou um preço, Jesus pagou um preço lá na cruz, derramou o sangue que salvou. O seu espírito está salvo, agora teu corpo é outros 500, viu? O modo como você vive aqui, o modo como você procede aqui é outra coisa. Para você viver bem, você tem que conhecer o que Jesus fez lá na cruz. O espírito está salvo, mas e o corpo carnal? Esse corpo carnal não vai se salvar, mas para você viver bem aqui nessa terra, você tem que saber como andar, como se conduzir nesse mundo carnal. E o Evangelho da Graça nos ensina. Obras mortas. Né? Obras mortas, mas nós vamos ler o que nós falamos aqui antes, que nós éramos gentios e estava fora dessas alianças. Mas antes de eu ler em Efésios 2:12, nós vamos ler aqui no livro histórico de Mateus, a ordem que Jesus deu a seus discípulos para não pregar para os gentios. Se nós estivéssemos lá em Jerusalém naquela época, ele deu ordem, não é para pregar para aquele lá não, que ele já é gentil. Na minha linguagem, a Bíblia fala na linguagem bíblica, né? Vamos ver na linguagem bíblica aqui, ó. 10, versículo 5. O livro histórico de Mateus, do capítulo 10, do versículo 1 ao 5, Jesus de Nazaré, o filho de mulher, escolheu 12 discípulos, e no versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele veio para o povo dele, para o povo de Israel. Nós não estávamos nessa aliança aqui, ó. Os gentios de todo mundo. Quem eram os gentios naquela época? Os judeus naturais que nasceram em Jerusalém eram judeus legítimos, o povo escolhido por Deus. Já preguei isso aqui também. Quem não era judeu era estrangeiro. Era estrangeiro. Não podia entrar no templo lá de Jerusalém, porque era estrangeiro. Você viu na mensagem que eu preguei outra hora aí, a semana passada, sobre aquela mensagem que eu preguei aqui. Qual foi a mensagem que eu preguei aqui? Sobre... Não estou lembrado não. Depois eu falo qual foi a mensagem. Né? Então, os gentios estavam proibidos de entrar no templo. Não estava encaixado nessa aliança. Mas Deus já tinha um plano que ele sabe. Deus conhece o nosso amanhã. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem essas três virtudes que só Ele tem. Né? Então, a nossa vida, daqui a pouco, amanhã, daqui a um ano, o tempo que for, ele sabe tudo. Nós não sabemos. As pessoas tentam ir nos adivinhão, nos machos, nas magias negras, tentar adivinhar o futuro, né? Aí Deus é abominação. Isto. Porque não cabe a nós saber. Deus já sabe o nosso propósito. E esse propósito do amanhã, Ele é quem faz acontecer, faz mudar da maneira que Ele quer, da maneira da vontade dEle. Da maneira que você merece. Da maneira que eu mereço. Né? Se nós voltarmos ao passado,
Nós tínhamos um homem lá, chamado Ezequias, que ele estava doente, era um rei, né? Estava doente para morrer, mas ele era temente a Deus. Veio uma profecia de morte para ele, e ele orou a Deus, e Deus mudou o quadro mortal dele. Pelo relógio de Acaz, ele atrasou o relógio 10 graus, e aqueles 10 graus do relógio de Acaz, está escrito lá em Reis, foi acrescentado na vida daquele homem 15 anos a mais. Então, o amanhã, Deus muda o amanhã da maneira que Ele quer. Ele pode acrescentar ou pode tirar. Mas vamos aqui a palavra, né? Então, não entreis em cidade de samaritano, nem tomei rumos ao gentio. Então, quem era o gentio? Gentio era toda pessoa que não era judeu, era estrangeiro a Deus. E os samaritanos, a origem dos samaritanos foi quando eles foram presos por exílio babilônico. Os babilônicos levaram só os mais bem de vida, os mais ricos, presos, e deixaram os pobres. Foi onde surgiu essa raça chamada samaritana, que era os judeus cruzados com eles lá, com aquela nação. Aí formou esse povo chamado samaritano, praticando obras mortas. Muitas pessoas não vão assistir porque vão se tornar, vão ficar irritadas com isso. Mas é a verdade de Deus, viu, querido? Eu não estou aqui para pregar mentira, que é a palavra de Deus. Você pode conferir na tua Bíblia aí, ó. Né? Se eu estou pregando aqui é porque Deus me chamou para pregar e tenho conhecimento da palavra, da sabedoria divina. Um pouco, porque Deus não dá tudo. Né? É uma medida de Deus que tem em nós um dom. E voltando para Efésios 2, lá no Evangelho da Graça, né? As pessoas não pregam as cartas do apóstolo, dos gentios, nas ditas igrejas, porque é a verdade de Deus. Se pregar, as pessoas conhecem quem é verdadeiramente Cristo e não faz o que aqueles homens chamados de pastor que estão lá querem que as pessoas façam o que eles querem lá dentro. Você tem que trazer o dízimo. O dízimo era da lei. Ó. Já é uma obra morta. O dízimo hoje não precisa você dizimar em igreja nenhuma, porque a igreja é você. E o dízimo era da lei de Moisés. Quando Cristo aboliu a lei lá na cruz, ele cumpriu a lei até a morte dele. Quando ele morreu, cumpriu a lei e acabou. Ele até disse aqui, ó, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Porque os judeus não estavam cumprindo a lei. E nós tínhamos que cumprir a lei também. E nós não daria conta de cumprir 613 mandamentos. Então Cristo na cruz cumpriu por nós. Lá em Romanos fala isso. Eu estudo, querido. A palavra, a gente tem que estudar. Se você quer ensinar, e eu ensinando, aprendo. Ensinando. Efésios 2, 12. Efésios 2, 12. Vamos ver aqui, ó. 2, 12. Do 1 em diante é uma maravilha de palavra. 2, 12. Vamos ver aqui. Vamos ler o 11 e o 12. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Então, a vontade de Deus, quando mandou Jesus na cruz, a vontade dele era unir a humanidade, que era dois povos que tinham o mundo, era constituído por dois povos, judeus, que era o povo legítimo, e o resto todo, todos os países e nações eram gentios, estrangeiros a Deus. E o propósito de Deus, o plano de Deus era unir todos num povo só. Aqui em Efésios vai ter esse estudo. Unir esse povo, esses dois povos num povo só. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo,
separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não vou ler mais adiante, porque aqui entram uns 10 ou 20 estudos. Umas 10 ministrações aqui, cada versículo desse é uma ministração. Aí vai falar aqui dos povos, aqui, ó, no versículo 15. Dos mandamentos que eu falei, que na lei, quando Jesus cumpriu a lei, aqui o versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois qual? Dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um homem perfeito. O plano de Deus é criar um homem perfeito. O que é um homem perfeito? Um homem perfeito é um homem maduro. Maduro com o conhecimento de Deus. Até Paulo pregou a respeito dos judeus, que os judeus eram temente a Deus, tinham zelo por Deus, mas não conhecia Deus. Tinha medo de Deus. Se Deus é nosso Pai, se Deus é o nosso Criador, você vai ter medo dele. Você tem que ter respeito, temor a Deus. Não medo. Quem tem medo é porque não conhece. E o nosso Deus é o seguinte. Você se lembra que você é filho de um pai e de uma mãe? Seu pai e sua mãe te criou? E tem uns pais e umas mães mais rígidos do que outro, igual o meu era. E eu dou graças a Deus por ter o pai bravo que eu tive, porque graças a Deus hoje eu sou homem. Viu? Porque quando eu lembro do que eu passei, mas passei porque ele queria o meu bem. Não é diferente de Deus, Deus quer o nosso bem. Por isso, os filhos de Deus aceitam a correção de Deus. Os bastardos não aceitam a correção de Deus. Viu, meu querido? Olha, agora não fique com raiva de mim não, sabe por quê? Porque eu estou pregando a verdade e é um benefício para a tua vida, de graça. Não precisa você pagar nada. Isso aqui Deus me escolheu para, mesmo quando nós tínhamos denominação lá, eu não cobrava nada de ninguém. Aliás, tirava do nosso bolso, isso ajudava e ajudamos sempre, enquanto podemos. Porque lá em Deuteronômio, o próprio Deus diz que nunca vai deixar de existir pobre. Lá em Deuteronômio tem um capítulo, um versículo, que o próprio Deus diz, nunca vai deixar de existir pobre. Mas nós que recebemos as bênçãos de Deus, nós que temos para ajudar, não deixe de ajudar. Ajude o seu próximo. Eu cantei aqui um corinho, eu quero amar e abraçar o meu irmão. Talvez o meu irmão em Cristo Jesus, você está no mesmo nível que eu. Então vamos ajudar aquele que está precisando mais do que nós. Viu, meu querido? Em vez de você levar seu dinheiro lá para essa denominação, faça uma cesta e dê para um pobre que está passando fome aí. E tem muito, viu? Passando fome. Eu já passei dificuldade na vida. E hoje eu valorizo o meu trabalho. Não sou formado em faculdade, mas Deus me honrou com um trabalho digno, maravilhoso, que eu amo e faço com dedicação. Como eu disse aqui, tudo que nós formos fazer, meu querido, faça como se fosse para Deus. Tua vida vai mudar. Então, nós não estávamos naquela aliança, na velha aliança. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, quando nós nascemos, e nós nascemos muito depois de tudo que aconteceu lá, nós já nascemos filhos de Deus, salvos. Porque ele pagou o preço lá antes, lá na cruz. Não é agora. As pessoas estão pensando que vão para a igreja. Vão para a minha igreja que lá tem a salvação. Não é lá que tem a salvação. Salvação é em Cristo Jesus. E está contando aqui na palavra dele como você tomar posse daquilo que ele fez. Porque é um testamento.
O testador estava vivo, o testador morreu e deixou o testamento. Você tem que abrir o testamento, tomar posse das cláusulas, como você vai tomar posse da sua herança. Eu já estou tomando posse da minha herança. Enquanto eu estiver aqui, ó, cada dia eu recebo uma parte da minha herança. E a herança é vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu cantei aqui ó, um corinto de riqueza, né? Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, miserável, não valia nada para o mundo. Mas se Ele estendeu as suas mãos, se Ele derramou seu sangue, você não é mais miserável, você não é mais pobre. Porque a palavra diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas não é com bens materiais, é com a prosperidade dEle. Amém. Você sabe o que é a prosperidade de Deus? É lógico que nessa prosperidade tem dinheiro também. Dinheiro é bom? É. Mas tudo que você adquiriu na vida, tudo que você adquiriu, sinta-se como um mordomo desses bens. Porque quando você partir não vai levar nada. Aproveite. Mas não esqueça, não deixe esses bens, esse seu dinheiro comandar o seu ser humano. Subir o seu ego, eu sou rico, eu sou poderoso, você tem que trabalhar para mim, que eu sou melhor do que você. Não. O que tem, o que não tem, para Deus nós somos todos iguais. Amém. Para Deus nós somos todos iguais. E quando nós conhecemos mais a palavra, ainda somos mais ricos ainda, porque sabemos conversar com o nosso Pai. Amém. Aliás, a palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém. Ele já deixou o seu Espírito, ele já deixou o Espírito dele habitar em nós para nos conduzir, para nos ensinar, para nos interceder com gemidos inexprimíveis. Agora eu estou condenando você, eu estou pregando contra você, que você se tornou um religioso, está praticando as coisas que não agradam a Deus? Não. Estou apenas ensinando a palavra. Você da religião é meu irmão, querido. Você que não conhece a palavra é meu irmão. E o meu propósito aqui é que esta palavra chegue a muitos para o teu conhecimento, para a tua bonança de vida, para o teu melhoramento. Antes de eu começar essa live, eu estava conversando aqui com meu netinho e falando com ele, olha, você tem tantos anos, eu tenho 61, olha, quantos anos de vida até aqui Deus me proporcionou, e eu não sei se eu vou ter muitos anos. Aí eu falei para ela, ó, a primeira coisa que você busca na sua vida é ter Deus na tua vida, aprender a palavra e colocar em prática na tua vida, porque assim como Ele proporcionou para mim, com certeza para ele vai dar uma vida maravilhosa aqui nessa terra. E como disse a profecia de Isaías, que já se cumpriu, se quiseres comereis o melhor dessa terra. E hoje, louvado seja Deus, nós estamos comendo o melhor dessa terra. Mas aquele homem está pregando essas coisas maravilhosas. E a pandemia? Isso é permissão de Deus, toda doença, meu querido. Tudo que acontece no mundo, tantas coisas de bem como de mal, tudo está sob o controle de Deus. E a palavra diz aqui, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui em 2 Coríntios, eu nem separei esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos ver se é 3:10. Não é 3, eu não separei, mas eu vou ditar esse versículo aqui, vamos ver se nós achamos aqui 10. Eu tenho na mente, não estou conseguindo achar aqui, mas vamos ver aqui. 10, 13, achei. 1 Coríntios 10, 13. É muito versículo, muito livro, e a gente, quando chega em determinada época da vida, a gente vai ficando meio lento na memória, né? 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ó.
Eu quero deixar também um recado para você aqui, você que acredita no diabo. O diabo foi criado pela religião, um ser mitológico para fazer medo nas pessoas. E colocar as pessoas num determinado lugar. Se você não fizer, se você não der isso, vai para o inferno. O diabo, não sei o que, vai fazer isso contigo. Né? E o diabo foi criado pelos homens para intimidar as pessoas com medo. Assim como as pessoas têm medo de Deus, elas têm muito mais do que o diabo. Tem muito mais medo do diabo do que de Deus. Mas eu, conhecedor da palavra, eu sei que foi criado pelos homens e esse diabo mitológico não existe. Quando a palavra aqui, diabo, é pronunciada em alguns textos, o diabo é uma palavra, é um adjetivo, é uma qualidade. Não é um substantivo, é uma qualidade. Em todo lugar que está aqui é um adjetivo, é uma qualidade. E lá, em todo o texto que tem a explicação. Não é um ser mitológico. Então, as tentações que nós passamos, tentação passamos. Mas não é o diabo, não. É coisa desse mundo mesmo. Vamos ver, vamos acabar de ler aqui, ó. 10, 13. Não sobreveio tentação que não fosse humanas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Além das vossas forças. Agora eu pergunto para você, que força você tem perante Deus? Qual é a provisão de Deus que você tem na sua vida? A Bíblia, nós acabamos de ler aqui que, além de vossas forças, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Eu cantei aqui, ó, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando falou essa palavra, ele estava preso, passando fome, passando frio. Mas ele disse também que ele estava preparado para passar escassez, e ele disse também que estava preparado para estar na fartura. E a palavra diz também que nós temos que dar graça em todas as coisas, até no mal. Porque tudo tem um propósito de Deus nesse mundo. Então, qual é o nível de força que você tem de Deus na sua vida? Será que você está, em vez de estar buscando a Deus verdadeiramente, adorando a Deus, você está fazendo outras coisas? Porque se o Espírito Santo estiver ativado na tua vida, ele atua na tua vida, ele manifesta na tua vida, você tem, até quando você orar a Deus, não é você que ora, é Ele. Intercede por você, por mim. Você já viu orando por ninguém aqui? Eu não oro por ninguém, sabe por quê? A única oração que eu faço por você aí do outro lado é para Deus iluminar os seus olhos com o conhecimento da palavra dele. Porque o mesmo conhecimento que eu tenho, você também tem a mesma capacidade. Você é um ser humano, Deus criou da mesma forma. Ah, mas aquele lá não tem os mesmos. Mas ele é um ser humano. O reino de Deus se vive aqui com a mente. Deus habita onde? No nosso corpo. No nosso espírito aqui, ó. Não é no nosso corpo. O nosso corpo carnal é cheio de defeito. Eu tenho defeito. Todos nós temos defeito nesse corpo carnal. Já para isso que, quando nós nascemos, nós temos duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. E nós temos que fortalecer, igual nós estamos nessa noite, fortalecendo a natureza espiritual. Para a natureza espiritual vencer a carnal. O desejo da carne é terrível. Aqui nós lemos, né? Vamos continuar a leitura aqui, obras mortas. Nós paramos aqui. Né? Finalidade de justificar o homem diante de Deus. O que fazia isso? As pessoas na lei, quando faziam algo, se gloriavam. E lá em Romanos, essa palavra, essa gloriação, chamava jactância. As pessoas diziam, jejuei ontem. Jejum era uma obra da lei. Uma obra morta hoje. Você sabia? Jejum, você pode passar uma semana, um ano inteiro sem comer nada, você vai passar fome, vai adoecer. Perante Deus não tem efeito nenhum. Sabe o que é que tem efeito perante Deus hoje, depois da cruz? É a fé
em Cristo. É a fé em Cristo. Romanos 3, vamos voltar lá em Romanos 3. Nós vamos lendo aqui e vamos conversando aqui, ministrando. 3, 27. Aqui, ó. Romanos 3, 27. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção como era antes. Você que era gentil, que estava afastado das alianças, na cruz você foi reconciliado com Deus. Agora você crendo em vida, você recebe a herança. E seu espírito, quando você falecer nesse corpo, vai direto para a glória. É diferente. Então, hoje não prevalece as obras da lei. Você não tem que fazer nada, você tem que crer apenas e saber como viver, como andar e proceder nesse mundo. Porque não é de qualquer jeito também não. As pessoas acham que o espírito já está salvo, aí diz, eu posso beber, eu posso ir farriar, eu posso bagunçar, eu posso... Não, não é desse jeito não. Nós temos que ter caráter, ser honesto, andar em retidão, como a palavra diz aqui. Não é de qualquer jeito não. Aí tem as pessoas, estou em graça, estou salvo, aí não preocupa com nada, com palavra, e é só nas coisas mundanas. Aí quando precisa de Deus, o Espírito Santo está na pessoa, mas está apagado, aí não acontece nada. Aí uma mulher aqui, que nós morava aqui, o filho dela faleceu e ela andava de madrugada, meu Deus. Nesta hora Deus não pode fazer nada. Então a palavra diz que depois da cruz, o castigo é o seguinte: o que nós plantarmos, colheremos. O que é que você está plantando? O que é que você está fazendo? Coisa boa? Está plantando coisa ruim, vai colher coisa ruim. Está plantando coisa boa? Está fazendo executando a obra de Deus, porque nós não fazemos a obra de Deus. Aí o homem diz, eu estou fazendo a obra de Deus. Quem fez a obra de Deus foi Jesus, lá com sangue. Nós divulgamos a obra dele. A obra quem fez foi ele na cruz, querido. Não é o homem que faz a obra de Deus. Eu estou divulgando o evangelho. A obra de Deus é essa aqui, ó. O que ele fez, a última obra de Deus, a última obra de Deus que ele fez pela humanidade foi mandar Cristo morrer para salvar as pessoas que ele escolheu. Por causa do pecado da lei. E a questão do pecado é outra mensagem poderosa e complicada de você entender. Porque Jesus morreu na cruz, destruiu o pecado e você diz, eu sou um pecador. Se você é um pecador, o sangue de Jesus não valeu na tua vida. Agora o que você está praticando nas obras da carne, isso é outra coisa. Se você pratica as obras da carne, já tem o castigo estipulado aqui, ó. Aqui em Gálatas, aqui, ó. Aqui fala, aqui, ó, em Gálatas. Vamos lá em Gálatas para nós já vamos terminar aqui a introdução, essa primeira parte de obras mortas. E a coisa vai esquentar, viu? Pega a sua palavra na quarta-feira e vai conferindo. Porque se precisar, nós voltamos no Velho Testamento, lá de Gênesis. Nós vira a Bíblia todinha e vamos estudar. Ainda não vai ter tempo. Gálatas, capítulo 5, vai falar aqui sobre as obras da carne, que as pessoas depois da cruz, eles falam em pecado, mas isso aqui é que é as obras da carne que a humanidade está praticando, 5:16 em diante. Digo, porém, andar em espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos. Nós temos duas naturezas opostas dentro de nós, uma carnal e uma espiritual. Então nós temos que alimentar a espiritual para se fortalecer e vencer o nosso corpo pecaminoso, carnal.
Quando fala pecaminoso é defeitos, tem defeitos. Né? Tem defeitos, porque deseja só coisa ruim, deseja beber, deseja prostituir, deseja invejar as coisas dos outros, deseja falar da vida dos outros. Isso é obra da carne. Viu? Então isso aqui nos ensina a tirar isso da nossa vida. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e vem uma série de coisas. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, discórdia. Aí aqui, ó. Aqui no capítulo 6 de Gálatas, lá embaixo, aqui no versículo 6 em diante, o que o homem semear, isto também se fará. Dessas obras que você praticar, o que você semear perante elas, você colherá para a sua vida. Vamos ver aqui, ó, versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para a própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E vida eterna. Está vendo? Aí as pessoas estão pensando que... Aí é até brincadeira, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. Mas plantar o quê? Por exemplo, você prostituiu? Você está na bebida? Você está nas drogas? Plantou isso aqui na tua vida? Você vai colher coisa ruim. Matou? O que é que você vai assassinar uma pessoa, matar uma pessoa? Você vai pagar lá na cadeia, sofrer. Ah, mas lá tem médico, tem dentista, a gente vem até de carro, eles trazem. Você acha que é boa a vida lá? Faz um teste. Você acha que é boa a vida lá, tirar a liberdade, ter tudo e não ter liberdade? Não é igual o rico, que ele é rico no dinheiro que tem e não dorme de noite, né? Com pesadelos. Que riqueza é essa? Agora a riqueza que Deus dá, a gente tem um sono maravilhoso. Nós temos problema? Temos. Nós estamos no mundo problemático. Porque nós estamos na presença de Deus, nós estamos com Cristo, não quer dizer que nós vamos ter uma vida totalmente, uma vida maravilhosa. Não. Nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a passar fome, passar dificuldade. As pessoas pensam que eles estão prometendo aí fora, é o que não está escrito aqui, ó. Né? Os judeus, vai investigar a vida do povo de Deus no Egito, da segunda aliança, da primeira aliança, sofreu. Por quê? Porque plantou as obras da carne na vida deles. Né? Deus fez tudo para eles e eles não agradeciam a Deus. Estava tudo contra Deus. Deus tirou da escravidão e eles contra Deus. Deus fez o impossível por eles e eles não deu gratidão a Deus. Não deu glória a Deus. Então, essas obras aqui, ó, o castigo, tudo tem um castigo de Deus. Tudo tem um preço a pagar pelas coisas que você pratica. Aqui, ó, as obras da carne são conhecidas: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúmes, né? Iras, bebedice, inveja, glutonaria, né? Que você plantar, colherá. Aqui está falando das duas naturezas do homem, do que você plantar, a natureza carnal, a natureza espiritual. Do Espírito, chama-se os frutos do Espírito. Pessoa que é um servo de Deus, que serve a Deus em espírito e em verdade. É um filho de Deus, nato, verdadeiro. Ele pratica para Deus os frutos do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo não é igual aí fora. O batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo é ativado na tua vida quando você crê, querido. Crê na palavra que eu estou pregando. Se você não crê, não vai acontecer nada na sua vida. Pega as mensagens que estão aí na internet e estude, pratique ela na tua vida.
Faça uma prova com você mesmo para ver se a tua vida não muda. A mudança Vamos encerrar aqui em Romanos 12, aqui. Tem que acontecer isso aqui, ó. Romanos 12. Ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que transformar a sua vida e andar num novo e vivo caminho. Não praticando as coisas que estão mortas. Eu vou guardar o sábado. Era da lei de Moisés. Então, na cruz foi abolido isso. Aí eu estou trazendo, ressuscitando aquilo que está morto. Para Deus a lei não existe mais. O que existe é o Novo Testamento. A graça não é por obras do homem, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E é um dom. Não é a tua fé, nem a minha fé. Foi dada por Deus e é ativada quando você crê nele. Aos que crê? Nós lemos lá em Romanos. Aqui, vamos, Romanos 3, né? Nós lemos lá, vamos voltar lá. Uma coisa puxa a outra. Romanos 3, 20, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de fazer isto para santificar minha vida. Eu vou fazer isso. É pela fé, querido. Não é mais por obras, é pela fé. Né? A lei, agora é sem lei. A lei acabou lá na cruz. Jesus cumpriu ela por nós. E eu tenho uma mensagem também sobre a justiça da lei e a justiça da graça. A justiça da graça é pela fé em Jesus Cristo. Da lei, a justiça era pelas obras, determinação de Deus. As obras acabou, você não precisa fazer mais obras. Mas nós estamos chegando no final, já está passando 3 minutos aqui, e eu quero desejar para você uma boa semana, né? Uma semana que Deus já abençoou ela. Agora você toma posse do jeito que você quiser. Se você quiser tomar posse como derrotado, você vai tomar posse. Agora, se você quiser tomar posse como vitorioso, declare na sua vida dessa forma. Eu declaro e recebo nesta noite as bênçãos do Senhor Jesus. Não essas bênçãos de hoje, mas aquelas que foram derramadas lá no Calvário e que hoje eu tomo posse na minha vida, em Cristo Jesus. Abba, Pai. Graça e paz abençoados.